Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 9/11/2023. Poucos jogos hoje, então vamos aproveitar para dar uma passada nos resultados de ontem. Ontem era para a gente ter uma chuva daquelas de greens, mas o overtime atrapalhou a gente em duas partidas. O Chicago Bulls, que ficou abaixo de 113,5 pontos, ultrapassou essa marca aqui na prorrogação. Assim como o Sacramento Kings, que também ultrapassou a marca de 117,5 pontos graças ao overtime. Mas a gente conseguiu os nossos greens no handicap de mais 7,5 no Golden State Warriors e na pontuação do Nikola Jokic lá no nosso VIP. Também tivemos um green ali, né? Na partida entre New York Knicks e San Antonio Spurs com acima D, que bateu tranquilo. A gente tinha falado para vocês, esses dois jogos, características absurdamente over, e foi o que aconteceu. Um pequeno head aqui no Nets e Clippers, mas depois embalamos. Vitória do Milwaukee Bucks, mais difícil do que imaginado. Handicap positivo a favor do Oklahoma City Thunders e under na pontuação do Josh Giddey lá no nosso grupo VIP. Também conseguimos um over nessa zebra aqui do Toronto Raptors, que fez mais de 106,5 pontos contra o Dallas Mavericks. Além também da gente conseguir, sim, a gente não pode reclamar da Nossa Senhora da Prorrogação, e também não podemos reclamar ali quando a gente fala de azar, porque ontem a gente também teve sorte aqui, palpite exclusivo do VIP no over, 23,5 pontos do Lauri Markkanen, que bateu ali no último arremesso dele também. Muito interessante, com palpites exclusivos no VIP. Hoje também teremos palpites exclusivos lá, conteúdo extra. Lançamos o nosso mosaico, onde você vê a avaliação de cada uma das equipes e consegue fazer encaixes ali para trabalhar contra e a favor de cada uma delas. Tem sempre conteúdo exclusivo lá, o nosso guia da NBA, nossos e-books. Nosso próximo e-book vai ser a respeito de bolas de 3 e também de rebotes, métodos para você ser lucrativo e ganhar dinheiro com isso. Chamem lá, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Pessoal, seguinte, ontem também na On Fire, nosso novo fantasy game aqui, muita gente caiu, algumas pessoas investiram ali no Boston Celtics, que perdeu para o Philadelphia 76ers, outras pessoas acreditavam numa vitória do Los Angeles Lakers e outras nos Clippers. Então assim, foi um dia que derrubou muita gente em relação a resultados, por isso vamos tomar bastante cuidado hoje nos nossos investimentos. Salas abertas, inscrição para participar da rodada da semana que vem estão abertas. Chame lá no WhatsApp e participem, transformem o seu conhecimento em NBA em prêmios em Pix direto na sua conta. Vamos aqui de Pacers e Milwaukee Bucks. Aqui nós temos uma partida na qual os Bucks terá à disposição Giannis Antetokounmpo, que perdeu a última partida, ou pelo menos metade dela, porque foi expulso por duas faltas técnicas. Chris Middleton deve voltar. Indiana Pacers todo completo. Os dois times jogaram ontem, mas ainda assim acho que deve ser um jogo over, até porque o fato deles terem jogado ontem, apesar de desincentivar eles a correrem um pouquinho, a gente tem que lembrar que é característica das duas franquias. E mais do que isso, as pernas podem estar pesadas para fazer alguns acompanhamentos e, consequentemente, eles podem sofrer mais pontos do que o normal. Eu digo para vocês, eu não costumo trabalhar acima de 232,5 pontos, mas eu preciso rever um pouco esses meus métodos nesse sentido, porque cada vez mais a NBA vem se tornando uma liga super bem pontuada. Mas a gente também precisa entender que existirão lapsos em que as equipes não vão pontuar tão bem quanto se espera. Então tentem pegar esse acima de 233,5 pontos no ao vivo, pagando pelo menos uns 50. É possível, é o meu palpite acima de 233,5 pontos totais, com base na seguinte argumentação. A gente está falando de dois ataques que são muito bons, no caso do Indiana Pacers, o melhor dos últimos 4 jogos, se a gente for fazer um recorte geral da NBA, ou melhor também, com 121,2 pontos por 100 posses de bola. O Milwaukee Bucks quase chegando aqui no top 10, mas que deve pontuar bem contra o Indiana Pacers, que defende muito mal. O Indiana é simplesmente a 5ª pior defesa da NBA, bem como o Milwaukee Bucks é também a 6ª pior defesa. A gente tá falando de um time com Damian Lillard, Tyrese Haliburton, Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Buddy Hield, entre outros jogadores que podem ferir e prejudicar bastante o setor defensivo dos seus adversários. Dois times também não jogam no ritmo lento. O Indiana Pacers é o segundo mais rápido da NBA, enquanto que o Milwaukee Bucks é o 6º maior ritmo da NBA, e dois times velozes, ou seja, muitas posses de bola para os dois lados. Outras coisas também muito interessantes que a gente precisa observar está relacionado na forma como esses dois times pontuam. Bom, vamos dar uma olhada aqui na posição onde eles mais sofrem, né? A gente está falando de Indiana, que é o time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA. Quem atua lá? Giannis Antetokounmpo, uma das maiores máquinas físicas da NBA e um pontuador excepcional. Enquanto que do outro lado a gente tem aqui um Milwaukee Bucks que sofre com as bolas de 3. Volta a sofrer, né? Na temporada passada não sofreu tanto, mas antes disso, em todos os anos, eles sempre sofreram. São dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 na liga.
E quem são os times que mais fazem bolas de 3 em toda a NBA? Sim, o Indiana Pacers. A gente tá falando de Indiana, que é o quarto time com mais bolas de 3 por jogo em relação ao número de tentativas, o quinto. Então a gente tem aqui um quebra-cabeça que se encaixa muito bem para que esse acima de funcione. Beleza? Só para finalizar aqui, vamos dar uma olhada nos números de Pacers e Milwaukee Bucks. Nos últimos 10 jogos do Indiana Pacers, a média de pontos feitos mais sofridos foi de mais de 248 pontos totais médios nas partidas das quais estiveram envolvidos. O Milwaukee Bucks teve uma média de 236,5 pontos, 3 pontos, nos jogos nos quais eles estiveram envolvidos, ou seja, sofreram 120,4 de média, que é uma média muito grande, né? Mostra como a defesa deles vem sofrendo bastante, então esse jogo não tem como não ir no over, ou você fica de fora, ou é over. Trabalhar no under é que seria loucura. Vamos aqui falar de Magic e Hawks, mas sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Eu sei que tem poucos jogos hoje, mas pra gente entender que vale a pena a gente trazer vídeo, mesmo nessas rodadas curtas, a gente precisa entender que vocês gostam do vídeo. Então cliquem no botão de joinha, o like, 200 likes pro vídeo de hoje, é só clicar, não custa nada, vai ajudar muito a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, lembrando, quanto mais cedo você assistir os jogos, melhor vai ser as odds que vocês vão pegar. E também, seja membro do canal clicando aqui embaixo, você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo extra, vai ajudar a gente a produzir vídeos exclusivos para vocês e também esses vídeos aqui gratuitos no canal. E vai ter acesso ao nosso mural, ao nosso mosaico, aos nossos guias, aos nossos e-books. A gente só não manda lá tips exclusivas, beleza? Só um valor simbólico. Vai ajudar muito a gente aqui embaixo para vocês. Se vocês vêm gostando do projeto, se a gente vem ajudando vocês nos seus resultados e nos greens, a gente vai deixar o nosso Pix, caso vocês queiram contribuir com a gente, beleza? Vamos falar de Magic e Hawks. A gente tá falando aqui de uma partida neutra, sim. Magic e Hawks se enfrentam hoje no México, sem mando de quadra, e por isso eu acredito que o Atlanta Hawks não vai sofrer tanto, já que eles são dos piores visitantes da liga. A gente tá falando de um time sem mando, para falar a verdade. E eu acho que pelo fator Trae Young, por exemplo, o Atlanta pode ter certa vantagem aqui. Os fãs do basquete certamente vão querer ver um show do Ice Trae do que, por exemplo, um show de Banqueiro ou Franz Wagner. Não que eles não sejam incríveis, mas é outro patamar e outro nível de carisma também. A gente tá falando aqui de um Orlando Magic que também vem desfalcado de jogadores importantes. O Gary Harris, que talvez seja o seu melhor arremessador de 3, o Wendell Carter Jr., o seu pivô, que espaça a quadra, pivô titular. E ele tem uma característica muito específica ali nessa questão de espaçamento, que faz com que o Orlando tenha dificuldades, tenha que mudar o seu estilo de jogo. Do outro lado aqui, Wesley Matthews está de fora, dos mais importantes quando a gente fala de Atlanta Hawks. Nesse jogo, eu acredito na vitória dos Hawks. É um jogo muito equilibrado mesmo. Claro, a gente olha muitos números e estatísticas antes de falar aqui para vocês, mas a gente acaba condensando e trazendo menos, até para o vídeo também não ficar gigantesco. Mas os times são equilibrados em muitos fatores. Os Hawks, um dos melhores ataques da NBA, o Orlando Magic, uma das melhores defesas, e quando a gente fala da defesa do Hawks e do ataque do Magic, as coisas se invertem, né? Orlando, que é a quarta melhor defesa da NBA. Quando a gente fala do net rating, que é o saldo tirado desse ataque e dessa defesa por 100 posses de bola, o Atlanta é superior, 4,9 pontos por 100 posses, enquanto que o Orlando fica no 3,3. Porém, nos jogos mais recentes, o Atlanta Hawks cresceu e o Orlando Magic eu sinto que eles desceram, além, é claro, deles virem desfalcados, como eu já disse para vocês. O Atlanta é a quarta melhor eficiência ofensiva da NBA e o Orlando Magic apenas a 24ª, ou seja, uma das 10 piores. E os Hawks, defensivamente, por mais que eles não sejam incríveis, eles subiram para a 14ª colocação. O Magic caiu, mas ainda segue entre as 10 melhores. Beleza? Em relação ao aproveitamento de rebotes, o Atlanta Hawks também foi o melhor time da NBA nesse recorte, o que é excelente. Isso aqui pode influenciar muito no jogo, primeiro, finalizando, né, o ataque do adversário, pegando rebotes defensivos, e quem sabe, tendo ponto de segunda chance, pegando rebotes ofensivos. A gente decidiu pegar esse recorte porque nos últimos 4 jogos, o Atlanta Hawks conseguiu vencer 3 e perder 1. Se a gente ampliar para os últimos 5, 4 vitórias e uma derrota contra o forte OKC. O Orlando Magic, beleza, pegaram muitos adversários difíceis, mas perderam a maioria. 3 derrotas nos últimos 5 jogos, venceram os Lakers bem, venceram o Utah Jazz ali com dificuldade, um adversário também de um nível inferior. Só que pela saúde, pelo net rating, pelo momento, pela sequência, eu acho que os Hawks são superiores nessa partida aqui. Se a gente pegar os últimos 5 confrontos diretos, são 4 vitórias para os Hawks e apenas uma para o Orlando Magic. Vitória essa muito bem pontuada, onde o Orlando fez 135 pontos, coisa que eu acho que eles não vão fazer, porque é um time que tem dificuldades ali no lado ofensivo. E eu acredito também em algumas questões de formas como esses times pontuam.
Então nosso palpite aqui vai ser na vitória do Atlanta Hawks e um over 233.5 pontos de jogo entre Bucks e Pacers. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, amanhã tem rodada cheia. Confiram aqui, a gente sempre se baseia em números e estatísticas. Tenho certeza que vocês serão lucrativos a médio e longo prazo se vocês seguirem alguns dos nossos métodos. Se discorda ou concorda da gente, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, eu pedi para vocês que vai ajudar muito, por favor. E não se esquece também de ser membro do nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e falou!